Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e vamos, como sempre, ao sucesso, claro. No encontro de hoje, nós vamos tratar mais dos conflitos que ocorreram no segundo reinado, ou segundo império, no período monárquico no Brasil. Entre eles, podemos acompanhar aqui a Revolução Praieira, em Pernambuco, entre 1848 e 1850, o período que nós chamamos de surto da industrialização, a partir de 1870, no Brasil, um problema com a Inglaterra, que passou a ser chamado de Questão Christie, William Christie, 1863, e a Guerra do Paraguai, em 1864 a 1870, que vai mudar bastante, podem olhar aqui, vai mudar bastante a estrutura que até então existia no segundo reinado, justamente por causa da Guerra do Paraguai. Então, vamos começar pela Revolução Praieira. A Revolução Praieira acontece em Pernambuco, como os senhores podem acompanhar agora a slide, entre 1848 e 1850. Pode ser chamada também de insurreição praieira. Então, aqui, olhem para mim, vejam só, nós podemos encontrar três termos muito semelhantes. E os três com o nome de insurreição na história do Brasil. Nós vamos ter a insurreição pernambucana de 1654, quando derrotamos os holandeses, ou melhor, os holandeses se renderam. Depois, a Revolução de 1817 em Pernambuco também pode ser chamada de insurreição pernambucana, desculpe, de 1817, e agora também a insurreição pernambucana ou insurreição praieira, também em Pernambuco, no caso entre 1848 a 1850. Voltando para o slide. Interessante é que foi o primeiro movimento na história do Brasil inspirado nas ideias do socialismo. Mas, no caso, socialismo utópico. De novo, vamos olhar aqui. Nós tivemos, na verdade, três movimentos socialistas. O socialismo utópico, que foi o primeiro movimento, depois o socialismo científico de Marx, e alguns historiadores chamam de socialismo cristão, que eu realmente prefiro chamar de doutrina cristã. Nesse caso, da Revolução Praieira, foi a inspiração foi o socialismo utópico. Por quê? Vejamos pela própria periodização. Em 1848, eclode a Revolução Praieira, em Pernambuco. Já tínhamos expansão do socialismo utópico pela Europa, inclusive já pela América também. Em 1848, é lançado o Manifesto Comunista, que vai dar todos os contornos do socialismo científico de Marx e Engels. Então, obviamente, não daria tempo às ideias do socialismo científico terem chegado simultaneamente, por exemplo, a Pernambuco, para inspirar o movimento. Então, obviamente, por isso que foi uma inspiração socialista, mas baseada mais no socialismo utópico. Ok, vamos acompanhar. Não esquecer
que foi o primeiro movimento na história do Brasil inspirado no socialismo. Vejam só, o movimento tinha caráter, de um lado, liberal, do outro lado, lusofobista, e, do outro lado, também separatista. Então, mais uma vez, Pernambuco queria se separar, nesse caso, em 1848, do resto do Segundo Império. Agora, interessante é que possuía caráter liberal, como os senhores podem observar aqui. Se fosse baseado, questão de lógica, se fosse inspirado no socialismo científico de Marx, com certeza não teria essa conotação liberal. Perfeito? E sim, pelo contrário, de luta de classes, até mesmo do ponto de vista ditatorial, de ditadura do proletariado, etc. E o socialismo utópico foi o primeiro desenho, o primeiro rascunho da mudança da sociedade que foi transformada pela Revolução Industrial. E, observem bem, possuía mais uma vez em Pernambuco mais um movimento de o caráter lusofobista. Por quê? Porque, de um lado, os comerciantes, do outro lado, muitos políticos e também militares, inclusive com altas patentes no militarismo, eram os próprios portugueses. Portanto, Brasil já era, olhem aqui, Brasil já era independente, já estava no segundo reinado, já passou pelo primeiro, já passou pela regência. No segundo reinado, e ainda os estrangeiros gozavam de super, mega, hiper privilégios, que eram, no caso, os portugueses. E até então não se distinguia os brasileiros, literalmente, dos estrangeiros. No caso, aqui, portugueses, mas nós tínhamos também muitos franceses, principalmente holandeses e até ingleses. E todos tinham os mesmos direitos e gozavam dos mesmos privilégios. E aqui eu vou acrescentar, abrir um parênteses, isso só vai ser organizado com a proclamação da República, quando vai ser feito todo o processo chamado de grande naturalização, onde então vamos ter claramente brasileiros, de um lado com todos os seus direitos e privilégios, e os estrangeiros tratados como estrangeiros, não como os mesmos, não gozando dos mesmos direitos, poderes e privilégios, obviamente. Muito bem. Levando em consideração, voltando novamente para o slide, os senhores podem observar no final do slide uma observação. A Revolução Praieira não levou em consideração o fim da escravidão. Por quê? Aí, quando nós vamos conhecer o contexto da Revolução, é que a gente vai ver que a questão da escravidão não era, na verdade, alvo, ou pelo menos alguma coisa em primeiro plano, ou até mesmo em segundo plano. Estaria em terceiro, quarto, quinto plano. Claro que um dia seria resolvida, mas não durante a Revolução Praieira. Ok, voltando para a animação dos nossos slides. A Revolução foi organizada por um partido chamado Partido da Praia, ou oficialmente chamado Partido Liberal de Pernambuco. Os senhores se lembram, de novo aqui, os senhores se lembram que no segundo reinado existiam dois partidos políticos. O Partido Conservador, de um lado, e do outro lado, o Partido Liberal. No nosso caso, em relação à Praieira, o Partido Liberal foi um partido recém-criado, praticamente a partir de 1845.
Quando é que ele nasceu? Ele nasce de ex-comerciantes de escravos, que, a partir da Lei Bill Aberdeen de 1845, deixaram de exercer, de uma forma geral, a sua atividade de comércio de escravos e partiram, por serem comerciantes, portanto, burguesia, partiram para o novo investimento econômico, uma nova opção econômica. Uma parte desses comerciantes de escravos, principalmente da Bahia e do Rio de Janeiro, partiram para o investimento do café, no Oeste Paulista. E outra parte, principalmente do Recife, de Pernambuco, partiram para a aquisição de terras em Pernambuco para se tornarem uma nova aristocracia rural pernambucana. Ora, se era aristocracia, consequentemente, não tinha, pelo menos imediata, preocupação com o fim da escravidão. Ela vai ter, mas depois da Revolução. Voltando então para o slide, nós temos essa observação em amarelo, feita. O Partido Conservador em Pernambuco era composto pela aristocracia rural velha, antiga, e somente 50% de terras de Pernambuco estava somente nas mãos de uma família, a família dos Cavalcantes. E eles é que, obviamente, exerciam o poder na província. E, obviamente, que, do outro lado, como estou indicando, o Partido Liberal também, por ter sido aristocracia, ou como passou a ser chamada de nova aristocracia rural, queria ter o espaço político, por ser aristocracia, queria ter também o espaço político na província. Vamos seguir. O Partido da Praia, então, da nova aristocracia, Partido Liberal, tinha um jornal chamado Diário Novo, que ficava numa rua no centro do Recife, chamada de Rua da Praia. Daí passou a ser chamado popularmente de Partido da Praia e, consequentemente, a revolução organizada pelos praieiros. Ok. Além disso, qual foi o problema da Revolução? Como eu disse que o Partido Liberal queria ter o espaço político também na província. Só que os senadores, como mostra o texto, conservadores, vetaram a indicação para uma cadeira do Senado de um membro do Partido Liberal pernambucano, Antônio Chinchorro da Gama. Isso, obviamente, revoltou a nova aristocracia rural, o Partido Praieiro. Além disso, nós vamos perceber que, através do seu jornal diário, eles manifestavam os seus objetivos. Por exemplo, exigiam voto livre e universal ao brasileiro. Liberdade de pensamento na imprensa. Olha aqui, gente, vejam só. Voto livre e universal foi o primeiro movimento no mundo que exigiu justamente essa reivindicação. O outro, liberdade de pensamento na imprensa. Por quê? Porque os Cavalcantes, ou seja, o Partido Conservador, tinha total controle sobre a imprensa. Vejamos mais. O que definia o Manifesto ao Mundo dos Praieiros? Trabalho com garantia de vida. Novamente, olha para mim.
Trabalho com garantia de vida quer dizer garantir que cada cidadão tivesse a garantia de vida. Consequentemente, o governo teria que oferecer, no mínimo, um pedaço de terra para que o cidadão e sua família tivessem garantia da sua sobrevivência. O que, então, consequentemente, não seria peso para o Estado, para o governo, já que o caráter da Revolução era republicano, consequentemente. Então, os destaques das reivindicações eram muito fortes diante de um conservadorismo da monarquia brasileira. Além disso, próximo item, o comércio e retalhos para os brasileiros. Por quê? Esse estava nas mãos da burguesia portuguesa. Eram estrangeiros. Outro, total independência dos poderes. Consequentemente, o fim do poder moderador, porque o poder moderador tinha o controle sobre todos os poderes. Exigiam a instalação de regime federalista, consequentemente, como eu disse agora há pouco, instalação de uma república, uma profunda reforma no poder judicial para dar garantias individuais ao cidadão, e também a mudança no sistema de recrutamento que era utilizado através de métodos violentos, obrigando o serviço militar. Ok, o que mais nós temos em relação a isso? Principais líderes: Borges da Fonseca, Abreu Lima, Inácio Bento de Loyola, Nunes Machado, e também um dos mais destacados, Pedro, que fez mais destaque, Pedro Ivo. E aqui os senhores podem observar, através desse mapa que está nos aparecendo, a extensão da Revolução Praieira. Os senhores podem verificar que não só partindo de Olinda, Recife, não só se expandiu até a Zona da Mata, como diz a legenda, mas praticamente pela posição geográfica até o sertão, e ultrapassando os limites da província de Pernambuco, indo para Paraíba de um lado e do outro lado até Alagoas. Então, a extensão do movimento foi muito significativa. Acontece que, em 1850, os senhores devem se lembrar, é claro que a rebelião, olhem aqui, por gentileza, é claro que a rebelião sofreu violentíssima repressão de Dom Pedro II, da monarquia, e, aliás, foi tão violenta a repressão que nunca mais Pernambuco se levantou. E olhem que o Pernambuco foi mestre, cacique em revoltas, começando pela insurreição pernambucana de 1654, com os holandeses. Depois nós tínhamos a Guerra dos Mascates, depois nós tínhamos a Revolução de 1817, depois nós tínhamos a Convenção de Beberibe em 1821, depois nós tivemos a Confederação do Equador de 1824, e agora o último movimento em Pernambuco, nunca mais. Então, consequentemente, foi bastante violentamente destruído, literalmente, na raiz, o espírito libertário de Pernambuco. E, consequentemente, em 1850, ainda o governo de Dom Pedro II criou uma nova lei das terras, que dizia o seguinte: a terra pública só podia ser adquirida mediante a compra. Vejam aqui, por gentileza, os senhores se lembram que a regência tinha criado uma lei das terras que determinava que
se alguém ocupasse terra pública por um período de 10 anos e o governo não o expulsasse da terra, ele tinha direito automático de se tornar o dono das terras. Claro que aquilo era, assim, de acordo com os interesses dos moderados que estavam no poder do período regencial. Essa lei agora, Dom Pedro muda claramente. E, além disso, criou também a lei do colonato, que dizia o seguinte: de um lado, os imigrantes, que chegavam cada vez mais, recebem o pagamento proporcional aos pés de cafés entregues aos seus cuidados. Então vejam bem que até que realmente a coroa ficou preocupada com cada vez maior quantidade de imigrantes. Além disso, para que não se tornassem marginais, vamos dizer assim, os imigrantes podiam, inclusive, para garantir a sua sobrevivência, podiam cultivar produtos de subsistência nos intervalos dos cafezais, para eles, e vender os excedentes. Portanto, garantia uma sobrevivência aos colonos. A partir de 1870, o Brasil sofre um surto de industrialização. Por quê? Por vários eventos que levaram a isso. Por exemplo, vamos para o slide. A tarifa Alves Branco de 1844, aí de novo para mim. Porque o que essa tarifa determinava? Aumentava a taxa alfandegária sobre os produtos importados. Consequentemente, forçava os investimentos brasileiros no Brasil, porque os produtos importados eram cada vez mais caros. O outro elemento, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que oficializou o fim do comércio de escravos, daí os investimentos. Mas repito, que na prática a Aberdeen de 1845 do parlamento inglês é que começou a pressionar o abandono do comércio de escravos. Vamos para outro item que interferiu. Grande investimento no café. No Oeste Paulista, novamente aqui, por favor, no Oeste Paulista, principalmente de quem? De ex-comerciantes de escravos do Rio e da Bahia, onde fizeram um grande investimento em produção de capitais. Por quê? Porque adotaram pela mão de obra assalariada e não mais escrava. Então, isso proporcionava a produção em grande escala de capitais, que obviamente passaram a ser investidos. A crescente imigração, mercado consumidor interno precisava ter cada vez mais produtos para abastecer as necessidades de cada vez maior quantidade de imigrantes. Também, do ponto de vista até ideológico, do ponto de vista da economia, chegava da Europa juntamente com os imigrantes uma mentalidade empresarial que já tinham experiências pela Revolução Industrial na Europa, e como destaque aparece um período que chamamos em história do Brasil a Era Mauá, de Irineu Evangelista de Souza, o barão e visconde de Mauá. Ele conseguiu criar, por exemplo, 62 empresas industriais, 14 bancos, 8 estradas de ferro, que tudo isso, obviamente, era novidade, 3 caixas econômicas, criou várias companhias de navegação a vapor, várias companhias de seguros. Além disso, trouxe gás, modernizou ou desenvolveu praticamente o transporte
urbano e iluminação a gás, principalmente nas cidades. Então é claro que foi um exemplo de um grande surto industrial. Mas, podem olhar aqui, por gentileza, qual foi o problema? O problema foi a Inglaterra, porque a Inglaterra queria investir o seu excedente da sua Revolução Industrial, justamente no Brasil, inclusive por causa disso, insistia tanto o fim da escravidão para que o escravo se tornasse consumidor assalariado e, consequentemente, consumidor dos produtos ingleses. E, de repente, o Brasil nem está acabando com a escravidão e, do outro lado, coloca-se praticamente quase como concorrente da Revolução Industrial inglesa. Então, claro que isso trouxe alguns conflitos entre a Inglaterra e o Brasil. E um desses conflitos foi a questão Christie de 1863. Ora, como os senhores podem ver pela charge, a coroa britânica estava acima das outras nações do mundo. Assim é que se achava, e a charge mostra isso claramente, e assim que ela própria dizia que era o direito da Inglaterra de estar acima das outras nações do mundo, por causa, obviamente, da Revolução Industrial. Ora, o não cumprimento do Brasil do fim do tráfico negreiro, a tarifa Alves Branco, finalmente a Lei Bill Aberdeen. Além disso, 2 episódios. O naufrágio de 2 navios ingleses no Brasil que foram saqueados. E o outro, a prisão de 2 oficiais ingleses olha aqui rapidinho, oficiais ingleses, a marinha inglesa era a marinha real. Portanto, ofender um oficial da marinha inglesa significava ofender a monarquia inglesa. E, no entanto, voltando para o slide, a prisão de 2 oficiais ingleses que foi interpretada como desrespeito às autoridades brasileiras. Mas o problema é que os marinheiros se embriagaram no Rio de Janeiro e começaram a pintar e bordar e, obviamente, criar tumultos. Por causa disso, não obedecendo às autoridades policiais brasileiras, foram presos. Óbvio. Só que Christie não gostou disso. Resultado. Qual vai ser? De um lado, no caso dos navios, o embaixador, justamente William Christie, exigiu uma indenização. Já no caso dos oficiais, exigiu sua soltura e um pedido de desculpas das autoridades brasileiras. Desculpas oficiais, internacionais. Como foi resolvido o problema? Ainda Christie mandou sua marinha aprisionar 5 navios brasileiros, olha aqui, supostamente comerciantes de escravos, se já era proibido. Depois se verificou, obviamente, que isso não era verdade. Assim criou-se um clima não muito agradável. Observem bem essa pintura, quando o imperador é cercado pelas pessoas que desaprovavam as atitudes do embaixador inglês William Christie. Então, o governo tinha que tomar algumas medidas. No primeiro caso, o Brasil pagou as indenizações
em relação aos navios, aos ingleses, mas no segundo plano foi convocado o rei da Bélgica, Leopoldo II, para servir como árbitro entre Brasil e Inglaterra na questão de desculpas. E Leopoldo II deu causa favorável ao Brasil. Isso resultou em quê? Que a própria Inglaterra tinha que se retratar diante do Brasil em 1865. Como se não bastasse mais um problema, a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Vejamos qual era a realidade do Paraguai antes da guerra. Paraguai, dirigido por Francisco Solano Lopes, um ditador militar, que transformou o Paraguai em superpotência industrial, na indústria leve, pesada e bélica. Então tinha um exército espetacular. Do outro lado, a agricultura super mecanizada. Consequentemente, alto nível de vida. Consequentemente, baixo custo de vida. E, finalmente, analfabetismo zero. Olha aqui. Isso quer dizer o quê? Que Paraguai foi um país industrializado. E o único industrializado na América do Sul, na América Latina. Praticamente porque os Estados Unidos já estavam no processo de grande desenvolvimento industrial. Ok. Vejam só. Se era esta a realidade do Paraguai, e essa antes foi da Inglaterra, depois foi dos Estados Unidos, agora é do Paraguai, qual seria o próximo passo? O imperialismo paraguaio. Isso quer dizer o quê? O domínio do Paraguai na América. Começando, obviamente, pelos seus vizinhos. Ou seja, imperialismo quer dizer o domínio do país industrializado sobre o país não industrializado. Brasil temeu que isso pudesse acontecer com ele. O que Paraguai queria? Queria do Brasil livre navegação nos rios da Prata. Porque queria ter o acesso ao mar. Os senhores sabem que não tinha e até hoje não tem. Não possuía esse acesso. Em 1863, ocorreu do outro lado a intervenção do Brasil na Guerra Civil Uruguaia, que foi uma guerra entre os blancos, que eram os nacionalistas paraguaios, e os colorados, que eram apoiados pelo Brasil e, consequentemente, apoiavam o Brasil. Qual foi o pretexto utilizado por parte do Paraguai para iniciar o seu processo de imperialismo? O pretexto foi o seguinte: Brasil interveio em outros países do CONE, na política interna, justamente por causa da Guerra Civil Uruguaia, no Cone Sul. Por causa disso, Solano Lopes resolveu aprisionar um navio brasileiro, Marquês de Olinda, supostamente carregadíssimo de armas, olha aqui, que seriam levadas aos outros países do Cone Sul, menos para o Paraguai, que tinha uma excelente, obviamente, indústria bélica. Automaticamente, depois disso, invadiu Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, e também declarou a guerra contra a Argentina. Por quê?
Porque a Argentina, como podemos ver aqui, era neutra no conflito. Mas, do outro lado, não permitiria Paraguai usar o seu território para invadir o sul do Brasil. Resultado, começou a guerra. Formou-se a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai. Só que para os três, olha aqui, por gentileza, só que para que os três pudessem enfrentar a potência militar Paraguai, teriam que se armar. Para isso, contaram com a Inglaterra, justamente o que interessava à Inglaterra. Destruir o seu concorrente industrial na América, que era o Paraguai. Resultado, qual foi? A Inglaterra, então, que se coloca contra o imperialismo paraguaio, e do outro lado, Tríplice Aliança recebe, consequentemente, os empréstimos ingleses para poder derrubar, consequentemente, o Paraguai. Como é que, então, ficou a cara da guerra? A cara da guerra? Vamos ver. O exército brasileiro era composto por Guarda Nacional e Dom Pedro precisava. Guarda Nacional eram filhinhos de papai. Precisava de um exército, no mínimo, que fosse lutar com vontade contra os paraguaios. Por isso, convoca voluntários e escravos. Oferece aos escravos liberdade se ganhar a guerra. Então, o que Dom Pedro conseguiu? Organizar um exército que foi para a guerra com vontade. Não é porque era contra os paraguaios. É porque era pela liberdade. E aqui nós temos duas imagens, obviamente, da própria guerra, com entre elas a Batalha do Riachuelo, e aí, obviamente, o terrível fim da guerra. Os senhores podem observar os cadáveres paraguaios, 70% da população morta. Quem sobrou? A tática de guerra só crianças e velhos, justamente para impedir a recuperação do Paraguai. 1/3 do exército brasileiro também foi morto. A quantidade de cadáveres espalhados pelos campos de batalhas trouxeram várias doenças, entre eles o cólera. E aí, justamente, olha aqui, o que interessava ao Paraguai, à Inglaterra. Imperializar o Paraguai. A Inglaterra conseguiu o objetivo. Brasil ganhou a guerra, mas saiu da guerra completamente endividado e com um exército super unido, com espírito republicano, entre os filhos dos senhores da aristocracia rural e os escravos. Senhores, por hoje é só. Muito obrigado e sucesso.